O maior assalto a banco da história do Brasil. Fortaleza, agosto de 2005. Uma tranquilidade aparente reinava na cidade, mas sob as ruas, a história de um dos crimes mais ousados e meticulosamente planejados do Brasil estava prestes a ser escrita. Numa manhã de segunda-feira, funcionários do Banco Central do Brasil chegaram para mais um dia de trabalho, apenas para descobrir que o cofre estava vazio. Não era uma quantia qualquer. Mais de 164 milhões haviam desaparecido. Esse não foi um crime comum. Ele foi o resultado de 3 meses de planejamento impecável, ideias audaciosas e uma execução quase perfeita. Este é o relato de um assalto que chocou o país e fascinou o mundo. Prepare-se para uma jornada cheia de mistério, adrenalina e uma pitada de genialidade criminosa. O palco desse crime épico foi o Banco Central do Brasil, uma instituição fortemente protegida, localizada em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Reconhecida como símbolo de segurança e autoridade financeira, seus cofres eram tratados como invioláveis. Mas por trás de sua fachada impenetrável, um grupo de criminosos enxergava uma oportunidade. Fortaleza, com seus dias ensolarados e noites movimentadas, seguia sua rotina, alheia ao que estava sendo planejado a poucos metros de distância do banco. A ação dos assaltantes não apenas driblou os sistemas de segurança do Banco Central, mas também enganou todos os que viviam no entorno. Um golpe que seria impossível sem planejamento avançado e organização impecável. Tudo começou com uma trama inteligente. Para viabilizar a execução do assalto, os criminosos alugaram uma casa comum, estrategicamente localizada a poucos metros do Banco Central. Sob a fachada de uma empresa de grama sintética, o grupo conseguiu operar durante 3 meses, sem levantar suspeitas na vizinhança. Embora os líderes do grupo tenham se mantido nos bastidores, é inegável a precisão com que cada etapa dessa operação foi planejada. O roubo não seria apenas um assalto, mas uma obra-prima do crime. O elemento mais impressionante desta história é, sem dúvida, o túnel que conectava a casa alugada ao cofre do banco. Com 78 metros de comprimento, não era um túnel qualquer. Ele foi meticulosamente projetado com sistemas de iluminação, ventilação e até mesmo trilhos para facilitar o transporte do dinheiro. Durante 3 meses, os assaltantes trabalharam incansavelmente, cavando a terra em segredo. Para evitar suspeitas, todo o entulho retirado durante a escavação era cuidadosamente descartado. Essa etapa exigiu força física, habilidade técnica e, acima de tudo, paciência. Mas não foi uma tarefa fácil. A distância até o cofre, os riscos de desabamento e a necessidade de sigilo absoluto eram desafios constantes. Apesar disso, o túnel foi concluído sem que os vizinhos, autoridades ou funcionários do banco desconfiassem de algo errado. Na madrugada que marcou o ápice do plano, os assaltantes finalmente colocaram sua estratégia em ação. O dia foi escolhido com cuidado, um fim de semana, quando a movimentação no banco seria mínima. Usando o túnel, o grupo conseguiu chegar ao cofre, ultrapassando barreiras físicas e o sistema de segurança. Com precisão e foco, os assaltantes abriram o cofre e começaram a transferir o dinheiro para a base improvisada na casa alugada. As imagens pintam uma cena quase cinematográfica. Trilhos carregando sacos e mais sacos repletos de dinheiro, enquanto os assaltantes mantinham silêncio absoluto. Após horas de trabalho, eles escaparam com mais de 164 milhões de reais. Na manhã seguinte, funcionários do banco ficaram boquiabertos com a cena surreal que encontraram. O cofre vazio e um túnel cavado com habilidade e paciência estonteantes. A notícia do assalto se espalhou como fogo. Fortaleza rapidamente virou o centro das atenções nacionais e internacionais. Nunca antes o Brasil havia testemunhado uma operação de tamanha escala. Para a polícia e a imprensa, a escala do roubo, assim como a sua execução silenciosa, geraram uma mistura de fascínio e indignação. Teorias surgiram quase instantaneamente. Como ninguém tinha percebido o que acontecia? Como o grupo conseguiu driblar tantos recursos de segurança? E, principalmente, para onde foi todo aquele dinheiro? Essas perguntas perpetuaram a sensação de mistério em torno do caso. Diante do maior roubo da história do Brasil,
a polícia não poupou esforços. Equipes de elite foram destacadas para investigar o caso, enquanto a mídia acompanhava cada descoberta com entusiasmo. Inicialmente, as únicas pistas eram a casa alugada e o túnel. Com o tempo, detalhes começaram a se encaixar. Depoimentos, materiais encontrados na casa e movimentações suspeitas deram à polícia os primeiros nomes envolvidos no crime. No entanto, a recuperação do dinheiro era um desafio maior. 164 milhões em notas de R$ 50 não desaparecem facilmente, mas o grupo tinha estratégias claras para camuflar os valores. Embora dezenas de pessoas tenham sido presas ao longo dos meses seguintes, uma grande parte do dinheiro nunca foi recuperada. Do total roubado, apenas cerca de 20 milhões foram rastreados e apreendidos pelas autoridades. Isso deixou uma pergunta no ar que persiste até hoje: onde está o restante do dinheiro? As consequências legais foram severas para os líderes e participantes do crime. Tribunais brasileiros garantiram que alguns dos envolvidos passassem décadas na prisão, apesar de alguns cumprirem penas mais curtas dependendo do grau de envolvimento. Contudo, o assalto ao Banco Central de Fortaleza não foi apenas um crime. Ele se tornou um marco cultural e histórico. Este roubo entra para a lista dos maiores assaltos a banco do mundo, desafiando o que conhecemos sobre segurança, planejamento e audácia. Ele nos convida a refletir sobre o limite entre o engenho humano e a moralidade. Enquanto muitos condenam o crime, há quem admire a capacidade quase sobre-humana de planejamento depositada nessa operação. Além disso, o impacto prático também foi notável. O evento mudou protocolos de segurança em bancos brasileiros, que passaram a reforçar a vigilância ao redor de suas sedes, especialmente em centros urbanos. Mas, acima de tudo, esta história permanece viva no imaginário popular. A cada menção ao túnel ou ao valor astronômico roubado, somos transportados de volta a uma Fortaleza de 2005, sob as sombras de um crime que redefiniu a audácia. Enquanto o caso do maior assalto a banco da história do Brasil segue fascinando crime entusiasta e estudiosos do mundo todo, ele deixa uma lição inegável sobre o poder da organização e do planejamento. Porém, acima de tudo, ele nos lembra que, embora engenhosa, nenhuma ação criminosa permanece para sempre encoberta. Deixamos uma pergunta para você: o que vale mais, a ousadia de um plano bem-sucedido ou os danos causados pelos seus atos? E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos.